Agora a entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Às vésperas da aprovação do novo plano diretor, São Paulo enfrenta a polêmica decisão do Tribunal de Contas do Estado que barrou a concorrência da nova linha do metrô que vai ligar a capital paulista à região do ABC. E o nosso entrevistado é o arquiteto urbanista Cândido Malta Campos, professor emérito de Planejamento Urbano na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. Cândido Malta Campos também foi secretário municipal de planejamento em 2 gestões e um dos fundadores do Defenda São Paulo. Muito obrigada, doutor Malta Campos, por estar conosco. Eu quero começar antes com essa decisão, antes de falarmos do plano diretor, sobre a decisão do Tribunal de Contas do Estado de suspender aquela concessão de uma nova linha do metrô que ligará São Paulo à região do ABC. Eu gostaria que o senhor falasse do significado dessa linha para todos aqueles que transitam, né, entre a capital e as várias cidades da região do ABC. Pois é, essa é a primeira linha do metrô que vai ser metropolitana de verdade, porque as outras são todas dentro do município de São Paulo. Então ela é emblemática, é o governo do estado reconhecendo que a região metropolitana merece linhas de metrô. Não apenas São Bernardo, como Guarulhos, como Osasco, todos merecem essas linhas. E isso está começando a acontecer. E é pena que houve esse impedimento legal, vamos dizer assim, de dar sequência a essa licitação. Espero que isso seja votado, seja normalizado em breve. Quer dizer, pela relevância, como o senhor está dizendo, e tem uma urgência, porque já chega atrasada, né? É de muitos e muitos anos. Aliás, todo o sistema metropolitano está muito atrasado. Eu diria assim, uns 30 anos atrasado. Nossa, incrível. Bom, agora vamos falar do plano diretor. Plano diretor desde o ano passado, já lá na Câmara e passando ali por debates, por emendas, aquela avaliação, discussão e outra decisão judicial do Tribunal de Justiça suspendendo as audiências públicas. Eu queria saber do senhor, essas audiências públicas que vários vereadores que eu entrevistei prezam tanto, elas de fato debatem os temas de interesse público que constam do plano diretor com representantes da população ou elas cumprem meras formalidades, como foi o que deu a substância para a decisão judicial? Olha, justamente ela não cumpre esse objetivo que está no Estatuto da Cidade de fazer a participação popular, para que haja realmente um entendimento do que está se discutindo e votando. Até se proíbe certos temas. Por exemplo, a audiência pública está proibido de se falar de uso do solo, que é a lei do zoneamento. Isso é um absurdo. Esse é um dos principais elementos que está sendo votado, que é o adensamento ao longo das linhas de metrô e de ônibus, que isso é zoneamento, com coeficientes de aproveitamento sendo aumentados, isso é zoneamento. Mas eu não entendi, confesso, proíbe como? Qualquer tema que seja referente a um plano que pode trazer mudanças substantivas para a cidade. Eu verifiquei isso. Quem proíbe? A Câmara Municipal, ela fez uma convocação publicada nos jornais há poucos dias atrás, no qual diz, olha, só pode se debater mobilidade, meio ambiente e habitação. O uso do solo está proibido, é uma coisa absurda. Eu acho que isso aí já é fundamento legal para impedir que essa discussão vá para frente. Bom, e essa inoperância das audiências públicas que o senhor concorda que tem, como o próprio tribunal entendeu, existe pressão para que haja uma agilidade, para que tudo seja feito mais ou menos a toque de caixa? E quando eu falo pressão, não é nem tanto pelos próprios vereadores, interesse político, mas interesse mesmo desse mercado imobiliário? Sim, esse plano é fundamentalmente um plano imobiliário. Ele exclui todas as políticas sociais. Não tem política de educação, não tem política de saúde, não tem de bem-estar, não tem de esporte, não tem cultura, não tem segurança. É um plano voltado para o mercado imobiliário. E aí eu até queria dizer que o movimento para a moradia está sendo usado para apoiar esse plano, porque está se dando a eles alguma coisa dentro disso, uma espécie de sobra imobiliária que são as EIs. E essas zonas especiais estão sendo colocadas especialmente nos mananciais, em áreas de preservação, APAs, áreas de proteção ambiental,
do Bororé, por exemplo, aqui nos Mananciais. Então, esse plano é um plano muito esquisito, porque é um plano que, de um lado, tenta favorecer, mas também não favorece tanto, porque o mercado imobiliário também não está muito contente com ele. Porque há algumas restrições, sem dúvida que há, mas não suficientes, que levariam a uma cidade melhor. Por exemplo, eu queria chamar a sua atenção, porque isso eu queria que o nosso ouvinte, telespectador, pensasse bem no seguinte absurdo: adensar junto de linhas de metrô que estão lotadas. Por exemplo, a linha 4 que vem pela Francisco Morato, depois vem pela Rebouças, sobe até a Praça da República, é uma linha superlotada. Pois bem, está sendo previsto... Quer dizer, fazer edificações nessa linha, dela, isso, prédios. Ao longo dela, prédios com coeficiente máximo 4 vezes a área do terreno, aonde está lotado, superlotado. Um absurdo. Como é que isso pode ser aprovado quando está todo mundo que não aguenta mais com os congestionamentos e com um transporte ruim, de qualidade ruim? A qualidade ruim se mede também pelo congestionamento dentro do ônibus e dentro do metrô, não é? Isso é evidente. Mas o próprio prefeito chamou atenção para isso a respeito da altura das edificações, restringindo os espigões, entendendo que ninguém quer mais, e ele usou o exemplo mais Itaim Bibi, em São Paulo, onde as pessoas mal conseguem sair das suas garagens. Em relação a esse tipo de adensamento que o senhor está falando. Esse é o lado bom, né? Não adensar entre as linhas é bom. Agora, adensar aonde está superlotado é horrível. Então, não está havendo um bom senso nessa questão. Quer dizer, existe um cálculo capaz de definir esses limites, que eu sou até um especialista nisso, e fiz um cálculo aqui para São Paulo, contratado pelo governo do estado com um plano de mobilidade metropolitano, que é o melhor que deve ter, porque suas linhas de metrô hoje são do governo estadual, são metropolitanas, e a lei de uso do solo do município. Então, essa combinação de que a lei de uso do solo e também o plano de transporte é que tem que haver um casamento. Esses congestionamentos que nós estamos vendo é o descasamento da lei de zoneamento de um lado, que permite muito, e de outro lado o sistema de transporte que provê pouco. Então nós temos que aumentar a oferta do transporte e reduzir a demanda do zoneamento, e com isso fazer um casamento que vai levar uns 10, 15 anos. A última questão, o senhor tem esperança que esse plano diretor, de alguma forma, consiga algum avanço no sentido da transformação de São Paulo numa cidade mais agradável e mais inclusiva? Olha, eu acredito que através dos planos de bairro, que a população realmente fique mobilizada para defender o seu bairro e qualificar o seu bairro, aos poucos melhoraremos a cidade. E os planos de bairro estão sendo implodidos. Essa é que é a verdade. O senhor está desanimado? Bastante. Obrigada, professor. Uma boa noite. Boa noite a você. Gabriel.